Pedrosa, que agora chegou o assunto Copa do Brasil, que eu tô sem falar com ele nessa parte. Olha aí, Pedrosa. Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Ainda bem que ela pediu pra você, porque tem gente que não pode nem falar de Copa do Brasil. Eu tô fora, mano. Toma! Já foi, né? Danadinho ele, né, Tata? Ele não é danadinho? Olha aí, ó. Ontem rolou na CBF o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Vai ter clássico carioca. Ai, meu Deus. Sério, Pedrosa? Sério. O Flavinic foi conferir, conta pra gente. Fala, Flavinho. Os 8 times em disputa conheceram o caminho para chegar à grande final da Copa do Brasil, que virou uma espécie de Copa dos Clássicos. O sorteio promoveu 2 clássicos regionais nas quartas de final da Copa do Brasil. Maior campeão da competição com 6 títulos, o Cruzeiro encara o grande rival Atlético Mineiro. E teremos também o clássico carioca entre Vasco e Botafogo. É um clássico, eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo de futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante de assistir. E tivemos agora um jogo recente com o Botafogo, que não fomos felizes para o brasileiro, vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Na verdade é uma partida dificílima, é um adversário que vem no trabalho com o Diniz sempre monta times muito competitivos, com muita eficiência, com muita imprevisibilidade, e a gente vai trabalhar o máximo para que a gente consiga identificar as imprevisibilidades do adversário e consiga sair com resultado positivo. O clássico é sempre bom, né? É sempre bom para o dirigente, é sempre bom para os jogadores, bom para a torcida, é uma motivação maior para todos nós, né? O Botafogo vai decidir o confronto em casa. Os dirigentes ainda vão debater a possibilidade dos jogos serem no Maracanã. Obviamente que a gente vai sentar, né? A gente tem que entregar um clássico no jogo e, obviamente, com a segurança necessária. Amanhã a gente vai depender dos órgãos da CBF que eles ajudem para essa consolidação. O objetivo vai ser claramente jogar em São Januário, ok? É esse o objetivo do Vasco, mas não posso estender. Outro representante carioca, o Fluminense vai enfrentar o Bahia e decide o duelo diante da torcida. Claro, aqui a dúvida em relação ao confronto do Vasco e Botafogo é em São Januário, não é no Newton Santos. Eu vi uma galera... Não tem dúvida, mas não, mas eu digo, a pessoa tava falando, é dúvida. Não. Sim. O Newton Santos é a casa do Botafogo, tá tudo certo. Sim. A dúvida era, na hora da sonora ali, a dúvida era São Januário, não é isso, Sim, Lucas Pedrosa? é porque parecia que o diretor de futebol do Botafogo tinha tido alguma dúvida sobre o primeiro jogo. Não tem dúvida, o jogo vai ser em São Januário, sem dúvida alguma. Eu acho que se não for, é uma loucura da diretoria do Vasco. Tem Mas que já ser está lá. confirmado? Já está confirmado. Os jogadores querem jogar em São Januário, o Vasco quer jogar em São Januário. Lembrando, o único clássico que o Vasco pode fazer dentro de São Januário é contra o Botafogo. Então não faria sentido algum o Vasco mudar essa partida, seria uma loucura completa. Então, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo no Newton Santos. É isso, Lucas Pedrosa? Perfeito. Muito bem. E aí, para quem não entende... pode jogar com o Botafogo em São Januário, porque as torcidas elas são amistosas, digamos assim, elas não têm uma tem coisa, rivalidade, não é truculento, né? A briga. rivalidade não é truculenta. A rivalidade, obviamente, existe, mas é uma rivalidade mais saudável, posso falar assim? Como todas deveriam ser, né? Exato. A verdade é essa, como todas deveriam ser, onde as pessoas conseguem conviver como pessoas num ambiente que a gente está ali só para assistir um jogo de futebol. Mas a gente sabe que aqui no Brasil é quase impossível isso. Posso tirar uma dúvida rápida? Rapidinho. Se for em São Januário é 10%, 90%, como é que vai ser? No caso é 5,90. Tá. Porque São Januário só aí contém provavelmente 5%. no Newton Santos é a mesma coisa. Aí depende também das diretorias. Às vezes por uma questão... A diretoria do Vasco e do Botafogo são bem tranquilas assim, entre si. Eu não sei o que a diretoria do Botafogo optaria. Até porque 10% no Newton Santos, a renda seria para o próprio Botafogo. Então. Ai. Vamos beber água, Tartar? Importante, né? O 2 importante litros. é ter torcida visitante. Quantos? Não pode não ter. 2 litros. Você já bebeu quantos? 2 litros. 1 litro ainda. Pô, falta 1. Benê já bebeu 7. Não vou perguntar pra ele, porque eu não tô mais preocupada com a saúde dele hoje. Bebe água, não sai, por favor. Fica aí que você ajuda a gente não trocando o canal, tá bom? Bebe água, deixa a TV ligada. E agora, novas atualizações sobre o Vasco da Gama. O mercado da bola está muito agitado. E a primeira informação é sobre João Vitor. Sim, o negócio está fechado e João Vitor não é mais zagueiro da equipe do Vasco da Gama. O Vasco finalizou a venda
jogador que era muito contestado pela torcida do Vasco e agora não é mais jogador da equipe da Colina. A informação do Vene Casagrande é a seguinte, ó. O Vasco vendeu João Vitor ao CSKA por 4,5 milhões de euros e a quantia será paga de maneira parcelada. O Cruz Maltino pagou 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em metas para tirar João Vitor do Benfica. Cara, a situação do João Vitor é bem complexa mesmo, porque o João Vitor não vinha bem na equipe do Vasco, vinha falhando em diversas partidas, né? A informação que chega é que o Vasco vai negociar por 4,5 milhões de euros e, além disso, não podemos esquecer que o João Vitor tem uma situação que pode ser vendido futuramente e o Vasco iria assegurar 25% de uma venda futura. Ou seja, é um valor que, na minha opinião, para o que o atleta estava entregando em campo, para o que ele estava desempenhando, é um valor muito bom. E tem que dar palmas, né, para o Admar Lopes, porque ele fez a negociação ali bem amarrada e que pudesse privilegiar a equipe do Vasco da Gama futuramente. Ou seja, o Vasco recebe o valor, desafoga a sua folha salarial, que é interessante, porque João Vitor recebia quase R$1 milhão por mês, então iria desafogar também, dar um respiro bom, e o Vasco buscar novos reforços. Inclusive, uma atualização importante que saiu agora, a galera do GE com Bruno Murito lançou a seguinte informação: Vasco intensifica conversas e destrava a negociação para contratar Carlos Cuesta. Eu vou aqui ler com vocês a matéria e depois vamos analisar sobre isso para vocês entenderem tudo completo. Vamos lá. Após fechar a saída de João Vitor, o clube intensifica conversas para fechar com o colombiano Carlos Cuesta. As informações que chegam, né, segundo o GE, é que nas últimas horas as negociações foram destravadas por uma aproximação maior aos valores que o Galatasaray desejava ou deseja receber pelo atleta. A notícia que tem aqui, ó, é que o clube tenta fechar a negociação o mais rápido possível para reforçar o setor de defesa após a negociação de João Vitor com o CSKA. Vamos lá. A informação do GE diz o seguinte, ó, a direção do Vasco entende que o negócio avançou nas últimas horas. O clube carioca fez uma oferta com o pagamento inicial à vista, com o restante sendo parcelado. O pagamento total giraria em torno de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. Então, 30 milhões de reais pelo Carlos Cuesta, que seria em torno ali de 5 milhões de euros. O Vasco anteriormente estava disposto a colocar 3,5. Isso antes da negociação com o João Vitor acontecer. Ou seja, possivelmente, o Vasco, além do Carlos Cuesta, vai buscar mais um zagueiro para substituir o João Vitor e mais um para reforçar ainda mais o sistema defensivo. E aí, a matéria diz o seguinte, ó, caso a transferência seja feita em definitivo, né, seria pago o total de 5 milhões de euros, que dá 30 milhões de reais. Os turcos haviam recusado outras duas propostas vascaínas, fazendo jogo duro pelas condições de empréstimo, mas sinalizaram positivamente com a última oferta. E aí o Vasco busca um zagueiro que é capaz de jogar em linha alta, um zagueiro com boa saída, com força física, e o Carlos Cuesta se encaixa perfeitamente nisso que está sendo procurado. Sobre o Carlos Cuesta, se o time do Galatasaray sinalizou positivamente, leva a gente crer que o Vasco está acertando com esse jogador, porque o acerto salarial já tinha. Além do acerto salarial já ter, o Vasco da Gama, ainda por cima, conseguiu um sinal positivo, um sinal verde da equipe do Galatasaray, que era basicamente o que precisava. Então o Vasco está sim fechando a negociação com o zagueiro Carlos Cuesta. Inclusive, a galera do podcast Cruz Maltino até mandou aqui nas suas redes sociais, detalhando como seria feito esse pagamento para o Galatasaray. Vamos lá. Seria 5,2, né? 5 milhões 250 mil de euros, né?
Então vamos lá. O plano, lembrando que todo esse plano que eu ia falar com vocês vai ser baseado em euro, tá? Então eu teria que fazer a conversão para detalhar tudo certinho. Vamos lá. Na data da assinatura, 1.250.000 euros, ou seja, mais ou menos ali quase 7 milhões de reais. Aí vamos lá. Dia 28/2/2026, 28 de fevereiro, seria mais 1 milhão de euros. Dia 30/9/2026, ou seja, lá para setembro, 1 milhão de euros também. Aí, dia 28 de fevereiro de 2027, ou seja, só daqui a 2 anos, 1 milhão de euros. E dia 30/9/2027, 1 milhão de euros também. Ou seja, o Vasco pagaria, basicamente, né, uma vista e 4 parceladas. Seria dessa forma a negociação com Carlos Cuesta. E sobre Rafael Tolói, é que o jogador está livre no mercado, jogador naturalizado italiano, está livre no mercado após sair da Atalanta e o Vasco monitora também. Pode ser que o Rafael Tolói esteja chegando na equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!